Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Você que é advogado, advogada, bacharel em direito, estudante ou seja de qualquer outra área, sejam todos muito bem-vindos. Este evento é para você. Eu sou Sabrina Zamboni, sou advogada, consultora em privacidade e proteção de dados, membro da Comissão de Proteção de Dados da OAB-MG, sou também professora, mestre em Direito e criadora do método LGPD em 30 dias. Hoje nós vamos dar início ao nosso evento que vai transformar a sua vida profissional. Vamos ter 3 aulas onde eu vou te mostrar como é possível faturar mais de 10 mil por mês atuando com a Lei Geral de Proteção de Dados, a conhecida LGPD. E você vai ver que isso é possível sem ter um escritório físico, podendo trabalhar da sua casa ou de qualquer outro lugar. Eu trabalho da minha casa e ainda sem depender do judiciário, trabalhando, gente, de forma 100% online, atendendo ainda clientes no Brasil inteiro. Vou te mostrar todas as oportunidades que o mercado oferece, o que você precisa saber para começar a atuar e como prospectar os seus primeiros clientes, tendo assim um faturamento mensal de, no mínimo, 10 mil reais. Olha só o que os meus alunos dizem. Eu conheci o LGPD em 30 dias num momento muito difícil da minha vida, pois eu tinha sido dispensada da minha última empresa. Foi então que comecei a fazer esse curso da Sabrina com o intuito de aprender a aplicar a LGPD na prática. Muito embora seja um curso bastante completo, com abordagem da parte teórica e da parte prática também. Porém, eu já tinha conhecimento da lei, eu já estudava, mas não sabia o mais importante, que era como ganhar dinheiro com a LGPD. E foi no curso da Sabrina que eu efetivamente aprendi a ser uma consultora em proteção de dados. Hoje eu trabalho com isso e o mais importante é que esse curso traz um retorno muito rápido. Antes mesmo de concluir o curso de 30 dias, eu já consegui o meu primeiro cliente. E esse meu primeiro cliente já me indicou para outras empresas. Então é um curso que tem um retorno muito rápido, é um curso no qual a Sabrina entrega muito mais do que ela promete, então vale muito a pena. Eu me chamo Daniela, eu sou advogada formada há 26 anos. Eu fiz o curso LGPD em 30 dias com a doutora Sabrina porque eu estava querendo dar uma virada de chave na minha carreira. É um curso muito bom, muito conciso, onde a doutora Sabrina disponibiliza todo o material necessário para fazer uma implementação. Eu logo na primeira semana, eu já consegui o meu primeiro cliente aqui na minha cidade, onde com o material fornecido pela doutora Sabrina e o apoio, eu já consegui fazer essa implementação. Vou confessar, eu tive um pouco de dúvida na hora de fazer o mapeamento dos dados pessoais, mas a todo instante a doutora Sabrina ela foi me auxiliando. Eu fazia perguntas, ela já me respondia até finalizar o mapeamento. É um curso muito bom que eu recomendo a todos os profissionais que estiverem querendo dar uma virada de chave em suas carreiras. Olá, meu nome é Mayra, eu sou advogada, formada há 24 anos, trabalhei no serviço público como assessora jurídica por 15 anos e há 7 anos estou atuando na área empresarial. Diante das demandas que foram aparecendo, eu busquei cursos, especializações e nessas procuras eu encontrei o curso da Sabrina, o qual eu recomendo fortemente, porque de fato em 30 dias ela entrega um conteúdo prático, robusto e eficaz, eficiente, que nos habilita a trabalharmos com a LGPD, fazendo adequações, tanto em empresas, consultórios, comércios e outras coisas que a gente nem imagina que são abrangidas pela lei. A Sabrina é uma pessoa incrível, uma professora realmente que tem o dom de ensinar, muita paciência, um ser humano muito bom, uma pessoa próxima que faz questão de nos acompanhar durante todo o processo de aprendizagem
e também faz questão de caminhar com a gente depois que o curso termina. Ela não deixa nenhuma dúvida para trás, ela não deixa ninguém esmorecer, ninguém desanimar e super incentiva cada um de seus alunos. Eu posso dizer que assim que acabou o curso, eu já fiquei tão motivada que comecei a fazer 2 adequações de uma vez só. A adequação da nossa empresa, que é uma construtora, e também de um consultório. Então, mais uma vez, se você ainda não se decidiu, não perca tempo. O curso é realmente muito, muito bom. Oi, eu sou a Cíntia, sou advogada há quase 14 anos e vi na LGPD uma oportunidade de virada de carreira. Com o curso LGPD em 30 dias da Sabrina Zamboni, vi a oportunidade de aprender rápido, teoria e prática dessa lei tão inovadora na nossa área jurídica. Logo após iniciado o curso, com todas as condições e o suporte da professora, já consegui aprender o que eu precisava para fazer as primeiras prospecções de clientes. Nesse ínterim, consegui fechar o meu primeiro contrato, já com ganhos reais, e estou com vários outros encaminhados, confiante de que vai com certeza vingar, porque além de todo o suporte do curso, o material oferecido, o suporte humano da professora é muito importante para poder fazer a gente ter a confiança necessária de que está pronto sim para atuar com essa lei tão nova. Recomendo muito o curso, está mudando a minha vida. Muda a sua também. Atuando na área do direito médico preventivo, eu senti a necessidade de também oferecer aos meus clientes a adequação LGPD. Eu já estudava a matéria, mas sentia a necessidade de um conhecimento prático para que oferecesse um serviço mais completo. Foi então que eu conheci o curso da professora Sabrina. O curso da professora Sabrina nos proporciona aliar conhecimento prático e teórico de forma objetiva, concisa e assertiva, e assim, desde logo, angariar nossos primeiros clientes. Ainda durante a realização do curso, consegui o meu primeiro contrato, que já está sendo executado. Eu recomendo. Olá a todos, meu nome é Alex Dantas, profissional da área TI há mais de 25 anos e atuando em redes de computadores e infraestrutura. Sou funcionário público da Prefeitura de Areia Branca, no Rio Grande do Norte, há pelo menos 16 anos. Estou concluindo o curso de Segurança da Informação e Cibersegurança. No início do ano passado, eu comecei a ouvir falar sobre LGPD e, por indicação de alguns amigos, comecei a estudar o assunto. Assisti vários vídeos, li bastante sobre o assunto e comprei alguns cursos, mas ainda tinha algumas dúvidas. Por acaso, um colega da área me convidou a assistir uma live com a professora Sabrina. Foi de onde eu a conheci e achei a didática dela muito bacana, muito esclarecedora. O conteúdo proposto condizia exatamente com tudo que eu precisava. Logo, minhas dúvidas foram esclarecidas. Foi criado um grupo de alunos, onde nós compartilhamos informações. E um diferencial do curso da professora é o feedback que ela nos dá, certo? Sempre que surgem algumas dúvidas durante o processo, ela esclarece no menor tempo hábil possível, certo? Então, de todo o material que eu já adquiri, o curso da professora Sabrina é de longe o melhor de todos, certo? Eu posso dizer que foi o melhor investimento em conhecimento de LGPD que eu fiz nos últimos tempos, ok? Muito obrigado. Oi, gente, meu nome é Janaína, eu sou advogada há 25 anos e estudo a LGPD desde 2019. Quando eu vi o curso da Sabrina, eu já conhecia a Sabrina como advogada, conheci o trabalho dela, a competência dela. Eu resolvi comprar porque eu sabia a lei, mas não sabia na prática como implementar. E eu estou fazendo meu primeiro projeto agora, o meu curso ainda está em andamento, eu não acabei o curso. Mas o que eu posso dizer é que o curso tem uma linguagem fácil, prática. A Sabrina é sempre muito solícita, responde todas as minhas dúvidas, tem me ajudado nessa implementação desse primeiro projeto e eu tenho certeza que vai dar certo. Eu recomendo. Antes de entrar na nossa primeira aula, eu gostaria de te contar como eu cheguei na LGPD. Nós sabemos que é uma lei nova, né, de 2018, mas só entrou em vigor em 2020. Então, é uma área de atuação ainda muito nova.
E eu quero te mostrar por que eu escolhi a LGPD. Eu tenho 25 anos de advocacia atuante. E logo que eu formei, eu fui trabalhar num grande escritório de advocacia, apesar de ter estudado a faculdade inteira pensando em fazer concurso público. Mas a verdade era que eu não podia ficar só estudando até passar no concurso. Eu precisava trabalhar. Minha família não era rica, né? Não tinha como me bancar até eu passar. Então eu tinha que começar a trabalhar e estudar se quisesse passar em um concurso. Então, logo que eu formei, né, eu fui trabalhar nesse escritório de advocacia. Era um escritório, como eu disse, renomado, trabalhava com advocacia de massa. Eu tinha inicialmente uma carteira de 5.000 processos, né, atuava com busca e apreensão e reintegração de posse de veículos, né. Tinha grandes clientes como Ford, Volkswagen, Toyota, Banco Bradesco, Itaú, né, e ainda, gente, era numa época em que era possível a prisão do depositário fiel. Então, o serviço era muito grande, muito desgastante. Mas eu aprendi muito nesse escritório. Estava lá bem sucedida, né? Com 3 anos de advocacia ali, eu já assumi a gerência da filial, né? Então, eu vi naquele momento que eu precisava fazer uma pós-graduação, né? Já que eu estava assumindo a gerência, e fiz a primeira pós, então, que na verdade não foi na área do direito, foi o MBA em Administração Estratégica, né? Com isso, aprimorei ali meu conhecimento, consegui levar a gerência, mas a vontade ali, a ideia de passar no concurso foi ficando cada vez mais distante. Fui me dedicando ali para o escritório, estudando, e quando eu vi já estava ali há quase 7 anos. Mas eu estava muito cansada, né? Era uma loucura ali, jurídico, administrativo, financeiro, né? Lidar ali com a prisão do depositário infiel, com uma quantidade massiva de processo, era tudo muito estressante. Então me veio uma vontade antiga, né, de ser professora. Foi quando eu pensei que eu podia dar aula na graduação. Né? Mas por que isso, gente? Eu sempre quis ser professora. Né? Eu cresci dando aula ali para as minhas bonecas. Minha mãe era professora, mas sempre falava, né, que professor não era bem remunerado, que não era reconhecido, que eu não podia ser professora, que eu tinha que fazer faculdade. E aí eu fui fazer direito. Mas, quando eu estava ali estressada no escritório, com aquele acúmulo grande de serviço, me bateu aquela saudade, aquela vontade de ser professora novamente. Então eu pensei, por que não dar aula na graduação? Mas não tinha ideia, gente, de como que eu ia fazer. Eu lembro que eu conversei com a minha psicóloga, né? E ela disse que tinha uma amiga que estava acabando de assumir a coordenação do curso de Direito, de uma universidade que estava chegando em BH, era a Universo na época, e que iria falar de mim para ela. Não acreditei naquilo ali, né? Eu falei assim, gente, é uma chance. Mas depois, alguns dias, ela me retornou, falou, né, que o semestre já ia começar e já estava programado, isso era em dezembro, o semestre começava em fevereiro, mas que já estava com o corpo docente fechado. Mas disse que para um próximo semestre haveria oportunidade. Né? Então isso era dezembro de 2003. Mas eu estava num momento muito difícil da minha vida, gente. Eu estava, assim, emocionalmente abalada, minha mãe estava doente, com câncer, fazendo tratamento já há 1 ano e não estava dando resultados. E quando foi 19 de fevereiro de 2004, minha mãe veio a falecer. E eu fiquei sem chão. Né? Minha mãe era ali tudo pra mim. Era minha vida, era minha amiga. Era assim, sem palavras. Não dava não dá pra descrever o que eu estava sentindo naquele momento. E quando eu estava chegando do enterro da minha mãe, 19 de fevereiro, eu recebi uma ligação no telefone fixo na época. E era a Fernanda, que era a coordenadora do curso de Direito da Universo, perguntando se eu não queria começar a dar aula nos próximos dias, porque 2 professores tinham desistido, né, e o curso tinha acabado de começar, ela precisava de alguém com urgência. E eu ali, apesar de estar naquele sofrimento, naquele, né, estado ali de muita dor, eu não pensei 2 vezes. Era a oportunidade que estava ali na minha frente, de um sonho que eu sempre quis, né? Então eu aceitei, fui encontrar com ela no dia seguinte, depois já estava ali dando aula, né, de filosofia do direito e ciência política. E logo em seguida fui fazer o meu mestrado, mais adiante fiz pós-graduação. E assim, gente, foram 15 anos conciliando a advocacia e a docência. Mas chegou um momento que eu estava muito cansada. Apesar de já ter conquistado ali muitas coisas da minha vida, já tinha comprado meu apartamento, meu carro, já tinha feito muitas viagens, eu estava satisfeita, mas eu trabalhava demais, estava esgotada. Dava aula de manhã e de noite, advogava de tarde, né? Então, por mais que eu sentia ali que as coisas estavam razoavelmente bem, eu estava muito cansada. Eu achava que eu acreditava mesmo que eu merecia ganhar mais
pelo tanto de trabalho que eu tinha. E eu não estava dando conta mesmo. Eu saía 10h30, terminava a aula, saía 11 horas ali da faculdade, chegava em casa meia-noite, 7 horas tinha que estar em sala de aula de novo. Isso de segunda a sexta, né? Então realmente eu estava ali já com 20 anos de advocacia, 15 já ali na docência, nesse ritmo, né, de conciliar as duas áreas. E eu cheguei, né, a uma conclusão que não dava mais, que eu precisava mudar. Mas não sabia o que fazer, né? Achava que eu estava velha, né? Já tinha na época 20 anos de advocacia, que não dava mais tempo para mudar, cansadíssima do judiciário, né? De depender ali de juiz, de secretaria, o processo que não anda e o cliente te cobrando, né? Sem saber mesmo o que fazer. Quando então eu falei assim, meu Deus, eu preciso, né, de dar um rumo novo para minha vida. E foi então que eu orei mesmo, pedi a Deus que me iluminasse, que me mostrasse ali um caminho. E foi num dia ali, que eu estava trabalhando à tarde ali com os meus processos, que eu vi um anúncio sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E aquilo ali me chamou a atenção. Eu bati o olho e falei, gente, é isso. Né? Eu falei assim, é Deus me dando uma resposta, é ali que eu vou atuar. E foi, gente, comecei a ler a lei, comecei a pesquisar o GDPR, comecei a fazer curso, comecei a realmente me dedicar, porque eu vi naquela lei ali uma oportunidade, né? Eu vi que era o que eu estava buscando e que eu precisava investir. E foi o que eu fiz, né? Continuei ali advogando, deixei a sala de aula e fui investindo na LGPD, né? Fui ali criando, depois de estudar muito, de fazer vários cursos, de, né, ver ali como que eu ia atuar, fui criando estratégias para buscar os meus primeiros clientes e fui. Com medo, gente? Com muito medo. Eu estava me sentindo velha, que não tinha mais tempo de mudar, que não podia dar errado, que a gente se cobra demais, né? E encarei e fui. Mesmo com aquele medo todo, mesmo com a incerteza, eu confiei em Deus mesmo, em mim, né? E fui. E aí, gente, colocando em prática as primeiras estratégias, eu não tinha, cliente PJ, eu não tinha ninguém para me indicar esses clientes, eu comecei do absoluto zero, fui correr atrás dos meus primeiros clientes, que eu consegui através de parcerias, a gente vai falar disso nas outras aulas, de como prospectar esses clientes. E aí um cliente foi indicando para o outro, fui fechando novas parcerias, fui errando, fui acertando, fui melhorando ali minha forma de trabalhar, né? A questão da ordem do trabalho, das estruturas, da documentação. Fui me ajustando, né? Até encontrar o jeito que eu trabalho hoje. Mas posso dizer que foram muitos erros e muitos aprendizados, né? Até que eu cheguei no método que eu trabalho, né? E aí o lado professora falou alto. Vi que eu podia ensinar, né, meus alunos que acabavam de formar e não sabiam o que fazer, aqueles que ainda não tinham passado na prova da ordem, né, ou que ainda estava estudando, estagiando, ou que já estava advogando, mas ainda não se sentia reconhecido nem bem remunerado. E eu pensei, gente, por que não, né, ensinar para eles a LGPD e mostrar que é possível ter uma advocacia lucrativa. E foi então, né, pensando nesses meus alunos, né, que eu resolvi, né, criar aí e compartilhar o meu método LGPD em 30 dias. E outro ponto que foi assim crucial para mim atuar com a LGPD foi não depender do judiciário, né? Eu estava muito cansada do judiciário, né, de depender às vezes do êxito da demanda, da boa vontade da secretaria, do despacho do juiz. Então assim, quando eu vi na LGPD ali a oportunidade de trabalhar da minha casa sem depender do judiciário, eu tive certeza absoluta que era a área que eu iria atuar. E hoje, gente, eu posso dizer que eu me sinto assim muito satisfeita, muito realizada, né? Muito melhor remunerada, né? Fazendo o meu próprio horário, trabalhando da minha casa, trabalho muito, né? Mas de acordo com o que eu determino, da forma que eu organizo, né? Do conforto da minha casa e atendo clientes no Brasil inteiro, né? O meu trabalho eu posso fazer ele hoje 100% da forma, né? 100% no digital, com o método, né, que eu criei. Então, gente, as oportunidades aparecem, mas a gente não pode deixar de agarrar essas oportunidades, né? Então, vocês vão ver que a advocacia pode ser lucrativa quando você atua com a Lei Geral de Proteção de Dados. Só para a gente se situar e entender melhor as oportunidades da LGPD, vamos ver como está a aplicação da lei hoje. É uma lei que foi promulgada em agosto de 2018, sua vigência só se deu em setembro de 2020, 2 anos depois, mas ainda assim as sanções administrativas só começaram a ter validade em agosto de 2021. Já em fevereiro de 2022, né, a proteção de dados foi incluída na Constituição Federal como direito fundamental. E em fevereiro do ano passado,
teve a aprovação do regulamento de dosimetria e aplicação de sanções administrativas, né, o que veio a permitir à ANPD efetivamente fiscalizar e aplicar sanções. Em julho, então, de 2023, teve a primeira sanção administrativa aplicada pela ANPD. Hoje, temos algumas sanções que já foram aplicadas, processos já instaurados que estão aguardando julgamento e você pode verificar todos eles no site da ANPD. E vocês podem também, gente, estar achando que a atuação da ANPD está lenta, mas na verdade ela está atuante. Esse ano, provavelmente, vamos ter ainda muito mais condenações. Ela está se estruturando, né? Vai ter um concurso público que já foi autorizado no ano passado, deve sair esse ano, né? Mais uma oportunidade aí para vocês. E isso mostra que ela vai alcançar um número cada vez maior de fiscalização e, consequentemente, sanções. Temos ainda, gente, que essa lei ela protege os dados pessoais dos titulares, ou seja, os meus dados pessoais, o seu, o do João, o da Maria, né? Ela veio resguardar que o uso desses dados pessoais sejam feitos de forma transparente a não gerar nenhum prejuízo para o seu titular, que somos nós. E para que isso aconteça, a lei criou normas e regras que precisam ser seguidas por todas aquelas pessoas que utilizam de qualquer forma os dados pessoais. Sendo assim, gente, toda pessoa jurídica de direito público ou de direito privado e ainda toda pessoa física, né, que utiliza os dados pessoais para fins econômicos precisam se adequar à LGPD, tá? Então é muito importante, né, ficar claro que dados pessoais são todas informações que identificam uma pessoa ou que possam vir a identificá-la. Então eu posso dizer que o seu CPF e a sua identidade identificam você de forma direta. Mais informações como a sua profissão, o seu endereço, também podem ser considerados dados pessoais. Por quê? Porque apesar de sozinhos não serem capazes de te identificar, se reunidos com outras informações chegam a identificar você, será considerado um dado pessoal. Assim, quando a pessoa jurídica, né, a empresa ou as entidades e os órgãos públicos utilizam os seus dados pessoais, fazendo o que a lei chama de tratamento de dados pessoais, que é quando ela, né, a empresa ou o órgão público coleta, visualiza, compartilha, armazena, ou seja, qualquer ação, qualquer operação que se faz com os dados pessoais, a empresa ou a entidade pública precisa se adequar à LGPD. Agora vamos ver as oportunidades que a LGPD pode trazer para você. No início de janeiro, o LinkedIn, que é uma rede social profissional com mais de 830 milhões de usuários em todo o mundo, divulgou uma lista das 25 profissões que mais devem se destacar no Brasil em 2024. A lista foi elaborada com base em dados exclusivos da plataforma, que inclui informações sobre o crescimento do número de vagas e demandas por habilidades e salários. O cargo de analista de privacidade ficou no topo da lista pela segunda vez consecutiva. É o segundo ano que o analista de privacidade está em primeiro lugar. A crescente preocupação, né, com a proteção de dados pessoais e a necessidade do compliance em privacidade nas empresas impulsionaram a demanda por profissionais qualificados nesta área. Segundo o LinkedIn, né, o que se requer desse profissional? O que ele precisa saber? Né, ele vai ser responsável por garantir que as práticas de uma organização estejam em conformidade com as leis de privacidade e proteção de dados. E além disso, né, é também o analista responsável em ajudar a empresa a desenvolver formas, né, de cuidado dos dados pessoais. Ele é que vai manter ali a cultura de privacidade de dados viva dentro da empresa. Com isso, eu posso afirmar que esse profissional precisa conhecer a teoria e a prática da LGPD. Com isso, gente, podemos verificar que o mercado está superaquecido, que é necessário profissional com conhecimento específico em privacidade e proteção de dados
para atuar, né, nessa área que tem muitas oportunidades. O mercado está aí carente desses profissionais. São muitas empresas buscando por essas pessoas e faltam profissionais qualificados para atender essa demanda. Outro aspecto importante que precisamos analisar é a quantidade de empresas que ainda não se adequaram à Lei Geral de Proteção de Dados. E a maioria das entidades e órgãos públicos que também não se adequaram. Segundo pesquisa feita no ano passado pelo Sebrae, o Brasil tem 18 milhões e meio de micro e pequenas empresas e 80% delas ainda não se adequaram à LGPD. É aí que está uma grande oportunidade no mercado. As microempresas são aquelas que têm faturamento anual de até 360 mil e as empresas de pequeno porte são aquelas que têm um faturamento anual acima de 360 mil até 3,6 milhões. É nessas empresas que eu presto serviço. E vocês podem até achar que a microempresa não vai querer se adequar, mas é um engano, pois muitas prestam serviço para médias e grandes empresas que cobram que elas estejam adequadas. É o chamado efeito cascata. É a empresa maior que está devidamente adequada à LGPD e passa então a cobrar de seus prestadores de serviços menores que também estejam adequados. E essa é uma realidade crescente. A exigência da lei só vem aumentando. Todas as empresas vão ter que se adequar. Muitas vezes eu faço uma prospecção de um cliente, uma microempresa. Elas pedem uma proposta, né, de honorários para fazer o projeto de adequação. Eu envio e elas de imediato não fecham o contrato. Passa 6 meses, até 1 ano, elas voltam a me procurar querendo se adequar, porque estão sendo cobradas pelas empresas que elas prestam serviços, né, que elas façam a adequação. E nessa hora, elas já chegam com urgência, porque receberam prazo para se adequar, né, sob pena de não ter o seu contrato renovado ou mesmo ter o contrato rescindido. Com isso, gente, podemos verificar que a área de privacidade e proteção de dados traz um oceano azul de possibilidades. Agora eu vou te mostrar todas as formas em que você pode atuar na área de privacidade e proteção de dados e como você vai conseguir ter um faturamento de mais de R$10 mil por mês atuando com a LGPD. Bem, primeiro você pode ser um consultor em privacidade e proteção de dados, que é aquele que vai fazer o projeto de adequação junto das empresas. Você pode ser também o encarregado de dados, que é o famoso DPO, que pode ser um funcionário interno da empresa ou um prestador de serviço fora da empresa, externo. Você pode dar também treinamentos. As empresas, mesmo as que não estão adequadas, ainda buscam muito treinamentos nessa área. Pode ainda atuar no contencioso, seja administrativo ou judicial. Para quem não quer largar o judiciário, essa é uma oportunidade de ampliar o seu trabalho. O número de demanda judicial vem assustadoramente crescendo. E você ainda pode prestar assessoria jurídica mensal em privacidade e proteção de dados e ainda pode fazer auditorias. Gente, são muitas possibilidades. Eu, desde que comecei, venho aumentando minha carteira de serviços a oferecer para o cliente. Quando eu comecei, eu não oferecia o serviço de DPO as a Service, que a gente vai falar sobre isso, né, o que é depois. Hoje, eu presto esse serviço. Eu não dava treinamento sem fazer o projeto de adequação. Hoje eu dou diversos treinamentos em empresas que nem estão adequadas. As possibilidades vão só aumentando, na medida que a lei vem cada vez mais ganhando espaço no mercado. Agora, gente, o que você precisa definir é: você quer se qualificar, se especializar em privacidade e proteção de dados para trabalhar dentro de uma empresa, preenchendo uma dessas vagas que o LinkedIn mostra,
Ou você quer empreender na advocacia e atuar como consultor em privacidade e proteção de dados, ou ser um DPO as a Service, ou prestar assessoria jurídica para empresas, ou atuar como um advogado, do contencioso aí, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. Você precisa definir o que você quer. Mas, se você ainda não sabe, eu vou te ajudar falando um pouquinho dessas funções e das remunerações que elas podem trazer para você. Vamos começar pelo consultor. O consultor em privacidade é aquele que vai prestar consultoria, em privacidade e proteção de dados junto a uma empresa, ou órgão ou entidade pública, para que ela esteja devidamente adequada à LGPD. Um projeto de consultoria, eu posso te dizer que ele se divide em duas partes bem definidas. A primeira parte é a parte do diagnóstico, e a segunda parte é a parte da implementação em si, que é o próprio projeto de adequação. É quando você vai ali aplicar tudo que é necessário para adequar a empresa à LGPD. A parte do diagnóstico é quando você vai avaliar o estado que a empresa se encontra com relação às exigências da LGPD. O que está e o que não está correto com a lei. É isso que você precisa identificar. Agora, para que isso aconteça, você vai precisar mapear todos os tratamentos de dados que a empresa faz em cada um de seus setores, ou departamentos, para você ter uma análise e poder fazer um diagnóstico e apresentar para a empresa. Você vai pontuar, tudo ali que está em desacordo com a LGPD e mais, tudo aquilo então que você precisa fazer para adequar aquela empresa à LGPD. Você vai nesse diagnóstico, então, depois de analisar esse mapeamento, apresentar um plano de ação. Já a parte da implementação refere-se a esse plano de ação que você fez lá no diagnóstico, onde você analisou ali a situação da empresa e apresentou então esse plano de ação para que a empresa esteja de acordo com a LGPD. Esse plano de ação, gente, ele consiste na criação de normas, procedimentos, que você precisa adotar para a empresa ficar adequada. É nessa fase que você vai elaborar as políticas de privacidade interna e externa, outras políticas como de uso de WhatsApp e e-mail, de mesa limpa, de segurança da informação, regulamentos internos, É aí que você vai entregar toda a documentação que a lei exige para que a empresa esteja adequada à LGPD. E é nessa fase também que você vai sugerir as mudanças necessárias nos procedimentos da empresa, que não estejam de acordo com a LGPD, para que assim fique de acordo. É essa fase, gente, que vai cumprir as exigências da lei e que vai tornar aquela empresa adequada à LGPD. Na aula 3, nós vamos falar direitinho de cada etapa do projeto. Vocês vão conseguir entender com mais clareza como é um projeto de adequação na prática. Combinado? Aqui eu preciso que você entenda, o papel do consultor em privacidade e proteção de dados. Qual que é o serviço que ele pode oferecer para uma empresa, Então, diante dessa divisão, nessas duas fases, você como consultor pode oferecer para a empresa o trabalho de adequação completa, de adequação LGPD, mas pode oferecer também primeiro o diagnóstico e depois a implementação. Muitas vezes a empresa não está ali preparada financeiramente e se você apresentar um projeto completo, pode ser que ela não feche o contrato ali de honorários com você. Mas se você apresenta separado o valor do diagnóstico e o valor da implementação, pode ser que ela feche primeiro com você o diagnóstico, você com certeza vai fazer um ótimo trabalho, ela vai gostar porque ela vai ver a importância da LGPD na empresa, com certeza ela vai se organizar e futuramente vai fechar a parte do projeto de implementação com você também. Essa é uma estratégia que a gente usa para não perder o cliente,
né? Eu já perdi muito cliente lá no início, quando eu comecei, por conta disso. Aí eu comecei a mudar essa estratégia e dá super certo. Você ainda como consultor vai poder prestar simplesmente o serviço de treinamento, né? Como eu disse, tanto para aquelas empresas que já estão adequadas e que querem manter ali atualizada, né, a empresa, dando treinamento para os seus funcionários, como para aquelas empresas que ainda não estão adequadas, mas que querem levar uma conscientização para os seus funcionários. Isso vem crescendo muito no mercado, tá? Eu tenho dado treinamentos em empresas que não estão adequadas. E aí é um passo, gente, para você oferecer depois para fazer a implementação. Bem, agora nós vamos falar dos valores de um projeto de adequação. Posso te afirmar que um projeto de adequação não custa menos do que R$6.000 e pode chegar a 10, 20, 30, 40, 50 mil, dependendo do porte e faturamento da micro e pequena empresa, ok? Eu atuo com micro e pequenas empresas e algumas empresas de médio porte, mas meu foco é a micro e a pequena empresa. E dentro dessas empresas, né, já há uma variação muito grande do tamanho dos projetos que você pode fazer. Atuo muito na área da saúde, que é uma ótima área, né, para você começar a atuar e prospectar aí seus primeiros clientes. Porque é uma área que trabalha com muitos dados sensíveis, né? E o rigor que a lei traz em face desses dados sensíveis é bem maior. Os dados de saúde são dados sensíveis. Agora vamos imaginar que você foi contratado para fazer uma consultoria em LGPD para implementar, né, um projeto de adequação em um consultório médico, aonde tem ali apenas o médico e a secretária. Aqui eu faço um parênteses, gente. Você pode até estar pensando, um médico e uma secretária, né? Será que esse consultório tão pequenininho vai querer se adequar à LGPD? Aí eu te falo, ele pode a princípio até não querer. Na maioria dos casos, ele sequer conhece a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito menos, né, que o consultório dele precisa se adequar. Por isso, né, você na apresentação do seu trabalho ali na prospecção, deve primeiro conscientizar, para depois enviar a sua proposta de honorários. Mas vamos ver isso nas aulas seguintes ainda, ok? A importância de conscientizar, gente, na prospecção é fundamental, tá? Bem, a prospecção na área da saúde, ela é bem mais fácil do que em outras áreas que não tratam tantos dados sensíveis, né? Porque, como eu disse, os dados sensíveis ali, que são os dados da saúde, eles têm um rigor maior de tratamento pela lei. Mas vamos lá. Eu cobro para fazer uma adequação num consultório, onde tem um médico e a secretária, ou seja, bem pequenininho. Eu cobro o valor de R$6.000. É um projeto super tranquilo, né? Porque apesar de ter tratamento grande aí de dados sensíveis, é uma estrutura bem pequena, bem enxuta, né? Onde eu vou conseguir executar o meu trabalho em 2, 3 meses tranquilamente, sem ficar sobrecarregada. E eu consigo, gente, fazer tudo de forma online, tá? Não preciso ir até o consultório. Ok, então R$6.000. Geralmente eu divido esse valor, tá? Pelos meses que eu vou trabalhar fazendo o projeto. Então, geralmente eu divido de 3 vezes e executo aquele trabalho em 3 meses. Então, eu vou receber 3 meses de R$2.000. E com isso, gente, eu consigo fechar vários contratos, porque não vai me demandar muito tempo. Eu vou diluir o trabalho que eu tenho que fazer, que não é complexo, porque a clínica, né? O consultório é pequenininho, e eu vou conseguir trabalhar tranquilamente nesses 3 meses, juntamente com diversas outras atividades. E consigo fazer tudo de forma online, tá bom? Sem precisar ir até o consultório. Agora, se eu já vou fazer a adequação em uma clínica, onde eu tenho ali 3 a 5 médicos, 2 a 3 secretárias, um administrativo, um financeiro, né, uma gerente da clínica, eu já tenho ali
uma estrutura um pouco maior, neste caso, eu vou cobrar dentre 12 e 16 mil reais. Divido em 3, 4 vezes e executo o trabalho tranquilamente nesse período. Você consegue fazer vários projetos ao mesmo tempo. É só se organizar, seguir um método de trabalho. Não tem erro. Agora, o tamanho da empresa vai influenciar diretamente nos honorários que eu vou cobrar. Por quê? Porque quanto maior a empresa, gente, maior a sua estrutura, maior a sua divisão interna de trabalho, maior será o seu trabalho também. Por quê? Porque maior será o número de tratamento de dados pessoais. E quanto maior o número de tratamento, mais trabalho você vai ter para fazer o seu mapeamento. E isso vai te demandar mais tempo, então o seu projeto tem que ser mais caro, ok? Outra função que o consultor em LGPD pode prestar é a assessoria jurídica mensal pelo período de 1 ano. Essa assessoria ela vai consistir em dar apoio ao encarregado de dados e caso a empresa não tenha um encarregado de dados, porque ela se enquadrou ali nas exceções da lei, aonde ela está liberada de nomear o encarregado de dados, você pode fazer o papel desse encarregado, porque a lei dispensou o encarregado, mas não as suas funções, Então você vai dar ali todo o suporte, analisar contrato, fazer o monitoramento, e manter vivo o projeto de adequação na empresa. Toda vez que eu faço um projeto de adequação em uma empresa, no final eu apresento uma proposta de assessoria jurídica em privacidade e proteção de dados, ou se a empresa necessita de um DPO e não tem ele internamente, eu ofereço o meu serviço como DPO as a Service. Vamos falar nele daqui a pouquinho. Agora, esse contrato de assessoria ou de DPO as a Service é ótimo por quê? Porque você contrata horas mensais para dar um apoio ali para a empresa pelo período de 1 ano e aí você tem 1 ano de salário certo a receber durante esse período. E como que eu cobro esse valor, professora? Depende do número de horas que eu vou oferecer ali para trabalhar para aquela empresa. Quando a empresa é pequena, como eu falei, um consultório com um médico e uma secretária, eu trabalho com média de 6 horas mensais. Tá bom, professora, mas como que eu vou calcular o valor da minha hora? Quando você vai calcular o valor da sua hora, você tem que analisar a sua experiência, o seu conhecimento, tudo isso vai influenciar. Hoje, com a experiência que eu tenho, a minha hora é bem maior do que era quando eu comecei. E como que eu fiz para definir qual seria o valor da minha hora quando eu comecei lá atrás? Eu peguei por base a tabela da OAB. Pelo menos você tem ali uma referência, Eu precisava ter uma noção e deu certo dentre os valores de mercado ter por base a tabela da OAB. Vai ter diferença de hora aí para cada estado, mas vocês vão verificar que a média da hora pela OAB é R$300. Então, se eu vou prestar uma assessoria de 6 horas, vou cobrar R$1.800 por mês, que vou receber durante 1 ano. Gente, olha que coisa boa! Você vai ter um contrato mensal pelo período de 1 ano, trabalhando 6 horas mensais por R$1.800. Isso tendo por base o trabalho de quem está começando, tá? Quando você ainda não tem muita experiência. Depois você vai poder subir o valor da sua hora, E ajustando aí de acordo com a sua experiência. Aí eu te pergunto, olha só quantos contratos você consegue acompanhar por mês. Já parou para pensar? Você pode fazer projeto de adequação, ter esses contratos de assessoria ou de DPO. Gente, não é difícil. É só você se organizar, estruturar, saber prospectar os clientes e você com certeza vai ter uma remuneração bem legal. Você consegue tirar mais de 10 mil por mês sem dificuldade. Agora, claro que isso não acontece do dia para a noite.
né? Eu vou ter que construir o meu trabalho, a minha experiência, eu vou ter que ir fechando os meus primeiros contratos até chegar nesse resultado. Mas eu te falo pelos meus alunos, não demora muito. Você, em pouco tempo, vai conseguir ter um faturamento de mais de 10 mil por mês. Agora, gente, se for uma empresa média, como o consultório que eu falei, de 3 a 5 médicos, secretária, administrativo, eu vou cobrar 12 horas mensais. Vou ter um salário certo durante o ano por mês de R$ 3.600. Olha, gente, como pode ser lucrativa a sua advocacia atuando com privacidade e proteção de dados. É real, as oportunidades estão aí. A área da saúde, por exemplo, é ótima para começar por conta dos dados sensíveis. E isso, gente, você consegue fazer com várias empresas ao mesmo tempo, né? Você presta assessoria para uma de 6 horas, para outra de 12 horas, faz um projeto de adequação, você consegue acumular um número bom de projetos de assessoria sem se sobrecarregar e ter um faturamento com mais de 10 mil reais por mês. Então, as oportunidades estão aí. É possível ter esse faturamento sem você se sobrecarregar, você se organizando, né, trabalhando de acordo com o que você quiser, né, dentro da sua estrutura, dentro do seu planejamento. Só depende de você para alcançar esse resultado. É perfeitamente possível, acompanho os meus alunos, eu vi a transformação da minha advocacia e sei que você também pode conseguir. E claro que você não vai conseguir esse faturamento do dia para a noite. Eu jamais falaria isso com você. Vai ser aos poucos, mas não demora muito. É questão de criar estratégias para a prospecção dos seus primeiros clientes. Agora, quem já tem cliente PJ, já fica muito mais fácil para prospectar esse cliente. Eu tenho alunas que já prestam assessoria para empresas, então ofereceram um projeto de adequação para elas e foi muito mais fácil começar. Mas eu, pessoal, comecei do zero. Eu não tinha cliente nenhum que era pessoa jurídica, não sabia nada de privacidade e proteção de dados, eu não sabia sequer prospectar clientes. E eu consegui. Você precisa querer, ter boa vontade, correr atrás e criar as estratégias de prospecção corretas, que nós vamos falar nas próximas aulas. Agora vamos falar um pouquinho do encarregado de dados, que é o famoso DPO. Como eu disse, você pode prestar serviço de DPO como um funcionário interno da empresa ou pode prestar esse serviço de forma terceirizada. Se a empresa não tiver um DPO interno, você pode ainda prestar o serviço de DPO as a service. Vamos lá. O encarregado de dados é aquele que vai ser responsável não em fazer o projeto de adequação. Quem faz é o consultor, mas ele vai ser responsável em manter o projeto de adequação constante, vivo dentro da empresa, né? Ele vai ter que estar sempre monitorando todas as regras e procedimentos, se todas as normas estão sendo cumpridas. Ele vai estar sempre atualizando os dados pessoais, né? Ele é responsável em manter toda a empresa, toda a equipe cumprindo o que foi criado no projeto de adequação, né? Para que não vire apenas vários documentos, né? Para que seja realmente algo que mantenha a empresa de acordo com o que a lei exija. Então ele vai monitorar, ele vai atualizar dados pessoais, ele vai estar sempre incentivando a equipe a manter as políticas de privacidade. É ele que vai fazer o projeto manter-se vivo na empresa. Ele é fundamental. Essa pessoa, ela pode ser alguém dentro da empresa, como eu já falei, né? Com um cargo que vai assumir o cargo de encarregado de dados, né? Ou de DPO, vai ser aquele contratado, né? Através de CLT. Ou pode ser alguém que vai prestar esse serviço. Um terceiro que pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica. Hoje, após o projeto de adequação, quando eu termino de fazer, se o cliente precisar de um DPO e ele optar por terceirizar esse serviço, eu já ofereço para ser DPO as a service.
Assim, eu vou ter um contrato mensal onde eu vou estipular X horas por mês e vou fazer um contrato anual, como a gente já falou que é possível. Bem, é muito interessante e tem muitas empresas hoje que já estão adequadas e ainda não têm um DPO e estão terceirizando esse serviço de DPO as Aservice. E como que eu vou calcular essas horas, professora? Da mesma forma que eu te falei da assessoria jurídica. Quantas horas eu vou me dedicar, para aquela empresa? Eu vou multiplicar o número de horas pelo valor da minha hora. Então, se são 6 horas, minha hora é 300, 1.800 por mês. E assim por diante, como eu falei lá na assessoria jurídica. Mas o melhor é que você consegue fazer isso em pouco tempo. Posso dizer porque comecei do zero e eu consegui. E venho ainda aprimorando o meu serviço, aumentando os tipos de serviço que ofereço para o meu cliente. Hoje eu ofereço o serviço de DPO às Aservice. Quando eu comecei, fazia somente consultoria. Hoje eu dou treinamento separado. Antes eu só dava treinamento dentro do projeto de adequação. A gente vai verificando no mercado que tem muitas possibilidades para a gente oferecer o nosso serviço. Então, gente, eu posso dizer para vocês que as oportunidades são muitas. Basta você determinar e querer vencer, porque não é fácil mudar, não é fácil começar uma área nova, não é fácil enfrentar os desafios da vida, não é fácil mesmo. Mas se a gente quer alcançar um resultado diferente, a gente precisa de atitudes diferentes. E quando alcançamos, vimos que valeu a pena o nosso esforço. É muito gratificante. E nós temos o péssimo hábito de procrastinar, de deixar para depois. E com isso, as oportunidades passam. O mercado está superaquecido para quem quer atuar nessa área. As oportunidades são reais, como eu mostrei para vocês. E o melhor, gente, você não precisa de um investimento alto para começar a atuar nessa área. Na verdade, você pode trabalhar da sua casa com o seu computador, ou com o seu notebook, e ali você faz tudo o que você precisa, para fazer um projeto de adequação, para prestar um serviço de DPO ou de assessoria. Você atende ainda clientes no Brasil inteiro. Basta, como eu disse, organizar, criar estratégias e correr atrás de seus primeiros clientes. É possível começando do zero. Eu comecei do zero. Eu não tinha clientes, pessoas jurídicas, como eu já falei para vocês, e eu consegui. Então, cada um de vocês pode conseguir também. Precisam acreditar em vocês e parar de procrastinar, de achar que não é o momento certo, de aguardar a hora ideal. Não existe, gente. Não existe momento certo, não existe hora ideal. É a gente que faz essa oportunidade. Elas estão aí, então não deixe elas passarem. Foca, estuda, se dê a oportunidade de crescer. Para de ficar reclamando que não está satisfeito e não fazer nada diferente para alcançar o que você deseja. Somente com atitudes diferentes vamos colher resultados diferentes. Só você pode mudar a sua história. Espero você amanhã na nossa segunda aula, onde vamos ver como prospectar clientes na LGPD para ter um faturamento de no mínimo R$10.000 por mês. E gostaria de fazer um último pedido. Deixe um comentário falando o que você achou da aula. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar também aqui ou no meu direct do Instagram ou no meu WhatsApp, é só pegar lá no grupo, do WhatsApp. Podem me chamar, podem perguntar que eu estarei disponível a responder a cada um de vocês. E se você ainda não entrou então no grupo do WhatsApp, não deixe de entrar. Me manda um oi, avisa aqui embaixo ou manda uma mensagem no direct pedindo, o link para entrar no WhatsApp que eu vou passar para você. Porque lá você recebe todas as informações, material complementar e às vezes no e-mail isso não acontece. Vai para a caixa de spam e você acaba não recebendo. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado, foi muito bom estar com vocês e amanhã a gente se encontra novamente. Beijos!
Olá, gente, eu me chamo Natane, sou advogada, atuo no Rio de Janeiro e vim contar um pouquinho da minha experiência dentro dessa mentoria que durou 30 dias com a Sabrina. Bom, foi um período essencial para minha formação profissional dentro da atuação em proteção de dados. Realmente foi um período divisor de águas, porque além do conteúdo, que é gerado dentro da plataforma, a Sabrina ela presta realmente um apoio, diferenciado. Ela trabalha de uma maneira diferenciada. Todo o suporte que você possa imaginar, toda a dúvida que você venha a ter, ela vai te auxiliar. Então isso para mim foi um principal marco dentro desse período de mentoria. Além, claro, dos materiais que são disponibilizados, das apostilas, dos modelos que pra gente que está começando a atuar dentro de uma área tão nova é tão importante. Então, o que eu posso dizer para vocês é: aproveitem a oportunidade, porque ela é muito boa como profissional, como professora, ela é exemplar e ela realmente é diferenciada. Então, vocês não vão se arrepender de investir nessa qualificação profissional.